ou aqui não tem galo. Pelo menos na cidade. Vambora. Phnom Penh. Tomar café aqui no hotel. Dessa vez com a minha esposa. Pegando o tuk-tuk agora, nós vamos visitar o museu, que era uma escola. E durante o regime de Pol Pot, que a gente vai estar falando mais nos outros vídeos, a gente... Lá, esse lugar, a escola foi transformada em prisão e é para lá que nós estamos indo agora. Hoje em dia é um museu e é para lá que a gente estamos indo agora. Aí lá, vou contar um pouco sobre o regime Pol Pot, sobre a Guerra Civil do Vietnã também. Tá bom? Bora! Essa daqui então é a escola que foi transformada em prisão durante o regime de Pol Pot. Aqui está todo o complexo. Nós estamos entrando por aqui. Esse é todo o complexo. O ticket custou $5 a entrada, mais $5 para quem quiser o áudio. O guia por áudio. Isso aí, vamos lá. Bom, gente, eu vou fazer uma apresentação aqui sobre a Guerra do Camboja. A Guerra do Camboja, ela aconteceu meio que paralelo à Guerra do Vietnã. E o couro tava comendo lá no Vietnã. E aí então Pol Pot, um líder comunista, a princípio ele se declarava comunista, ele aproveitou, organizou a tropa dele e tomou o poder aqui. Aproveitou a bagunça toda que estava acontecendo aqui do lado. Como os comunistas estavam vencendo lá no Vietnã, então ele aproveitou para implantar o regime comunista aqui. Depois no começo ele teve a ajuda da União Soviética, depois até a União Soviética parou de ajudar quando foi descobertas as atrocidades que ele cometia aqui no Camboja, tá? O regime de Pol Pot, né, chamado Kampuchea, ele durou de 75 até 79, tá? E foi quando as tropas do Vietnã entraram aqui e derrubaram o regime. Mas a guerra civil aqui, depois assim, alguns dissidentes de Pol Pot ficou lutando até mais ou menos final dos anos 80, durou bastante tempo, tá? Então vamos, esse complexo era uma escola, foi transformado em prisão durante o regime de Pol Pot. Essas aqui eram as regras da prisão, né? Aqui tá falando, ó, responder tudo de acordo com só o que perguntar, não tem de esconder os fatos, não seja mentiroso, tem que responder sem pensar, não pode falar das imoralidades cometidas pelo regime, enquanto estiver levando chicotado ou choque elétrico, não pode chorar. Não faça nada que não, até esperar as ordens, faça nada sem ordem. E enquanto não tiver ordem, fique quieto. E quando perguntar alguma coisa, responder sem protestar.
não crie contestações, né, sobre o regime Kampuchea. Se você não seguir essas regras, você vai levar muitas chicotadas ou de choque de fios, né, ou choque elétrico. 5 descargas de choque elétrico. É isso aí, gente. Pol Pot no começo ele se declarava comunista. Então quando as tropas de Pol Pot chegou aqui na capital, ele fechou todas as escolas, fechou os comércios, fechou tudo e transformou o Camboja num grande país agricultor. Então todo mundo foi morar no campo para produzir, principalmente arroz, tá? E quem não concordava com essas regras, quem não queria trabalhar no campo, vinha para cá. Ou quem era traidor, ou quem apoiava a coroa. Pol Pot derrubou o rei do Camboja da época. Então eram dois exércitos, né? Um exército a favor do rei, a favor da coroa, e outro exército, o exército de Pol Pot. No começo se declarava comunista, teve o apoio da União Soviética, mas depois, quando as atrocidades foram descobertas, até a União Soviética parou de apoiar Pol Pot, porque a União Soviética meio que deu uma bronca em Pol Pot e falou: não, chega, você está cometendo umas atrocidades, né? As atrocidades, assim, o problema é que as atrocidades vazaram, né? O mundo ficou sabendo do que acontecia aqui. Então, com isso, a União Soviética, que já não tinha um filme muito bom com o restante do mundo, preferiu abandonar Pol Pot e deixar ele à própria sorte. E depois disso não durou muito tempo, tanto que o regime Pol Pot mesmo no Camboja durou apenas 4 anos, de 75 a 79 só. Aqui são algumas roupas que os prisioneiros utilizavam. A princípio, Pol Pot negava que aqui crianças ficaram presas, mas quando o exército imperial e o exército vietnamita entrou aqui, encontraram muita roupa de criança, então o que meio que mostra que aqui teve prisioneiros crianças sim. Esse é o complexo geral. Vocês estão vendo aqui, tem esse prédio principal que nós estamos aqui, mais aqueles 2 prédios ali, tem mais um prédio lá atrás. O Camboja também é uma antiga colônia francesa, então como vocês podem ver, a construção se remete muito às construções antigas francesas. Aqui embaixo nesse pátio tem 14 corpos encontrados, né? Esses corpos são de prisioneiros que foram encontrados aqui quando o exército vietnamita, o exército imperial cambodiano entrou aqui. Encontraram 14 corpos ainda presos, ainda detidos, né? Nessas celas, amarrados, acorrentados nessas camas que eu já mostrei pra vocês. E aí esses 14 corpos foram enterrados aqui, e ali que eles estão, enfim, tendo o seu descanso. Aqui estão os corpos, 14 corpos que foram encontrados, né? Quando as tropas do Vietnã chegou aqui e encontrou os corpos ainda dentro das celas, amarrados nas camas, foram aqui que eles foram enterrados. Aqui um instrumento de tortura, onde os detentos eram presos de cabeça para baixo. Esses tonéis eram cheios d'água. Eles eram forçado o afogamento aqui e obrigados a admitir até o que não tinha feito. Aqui, gente, vale lembrar que não necessariamente quem era preso eram criminosos, tá? Bastava você ser contra o regime que você era detido. Então, assim, intelectuais, professores, pessoas que tinham estudado na França, como aqui era uma colônia francesa, muitos iam estudar na França. Então, estudantes que estavam em outro país,
filósofos, cientistas, ou qualquer um que questionasse qualquer coisa a respeito do regime, era pra cá, era aqui nesse inferno que a pessoa vinha. Roupa das vítimas, roupa das crianças e adolescentes, né? E a roupa que o regime do Khmer Vermelho usava. O brilho, vocês não dê pra enxergar direito, mas é isso. Aqui em 75, toda a população da capital foi forçada a ir pro interior, porque o país se tornou um país rural, completamente agrícola. Aquela foi em 75, aqui em 76, 78, a população começava a migrar, mas tudo com muito controle dentro do próprio país. Em 75 a população daqui foi mandada para o interior do país, tá? Para fazer aquilo ali que eu vou te mostrar. Aqui são os líderes do regime. E aqui os campos de trabalho forçado. Aqui também, gente, essa foto aqui eram os líderes do regime Kampuchea sendo julgados, né? Todos esses aqui eram líderes na época do regime que foram julgados depois, né? Aqui é a história de um sobrevivente, né? Ele escreve os livros, né? Tem inglês, francês, chinês. E ele foi, quando eles chegaram aqui, ele foi encontrado vivo. Então ele e junto com aquele outro senhor ali é um dos símbolos aqui do museu. Aqui minha filha está comprando o livro em espanhol, alemão, italiano, espanhol, chinês, japonês. Então aqui ele foi o ministro. He was the minister of the... What minister he was? He do mechanic. Transport. Yeah. Ele foi ministro dos transportes da coroa, do governo da coroa do Camboja. Então por isso que ele foi trazido para cá. Ele fazia parte da política do reino do Camboja. Por isso que ele foi preso. Ele sobreviveu ao Camboja, à prisão, e ele ficou por 5 meses aqui dentro. Está me contando aqui que quando as tropas vietnamitas entraram, ele foi encontrado aqui dentro com vida, né? E aí ele ganhou a liberdade. É isso. Thank you so much. Vamos continuar aqui. Enfim. Pura história, gente. É fácil vir para um país desse e ficar falando coisas ruins. É um país desorganizado, sujo, então é muito fácil. Só que ninguém me chamou para vir aqui, eu quis vir. Então não cabe a mim ficar julgando a história do país ou nem a atualidade. Não é assim que eu penso. Eu quis vir, eu vim aqui para entender, para aprender, para mostrar, mas não para julgar, independente de ideologia, qualquer coisa. Não é esse o intuito da minha viagem. O Camboja não fica chamando ninguém para vir aqui, vem aqui quem quer, né? E eu, particularmente, é minha segunda vez no Camboja e eu adoro esse país, gosto muito desse país. Hot 2009, he doesn't believe me, and then after that, I tried to found my mother and father biography to prison. Basicamente, ele está dizendo que ele veio para cá com 10 anos, o irmão dele tinha 9. Ele foi testemunha quando os membros do Khmer Rouge foram
julgados, ele foi testemunha. Então as pessoas não acreditavam nele, né? Os membros do Khmer Rouge descreditavam tudo que ele falava durante o julgamento, né? Mentira, lá não tinha crianças e tal. Só que ele conseguiu provar através de fotos, né? Essas fotos aqui. Aqui é o irmão dele, aqui é ele, aqui é o irmão dele. Então aqui é as tropas do governo do Camboja, né? Soldados da tropa do governo do Camboja. E aqui são soldados vietnamitas, a tropa vietnamita. Os primeiros a entrar aqui foram os vietnamitas, juntamente com a tropa do governo do Camboja, né? Tanto que tanto Pol Pot não era tratado como comunista, levado a sério como comunista, que inclusive nessa altura aqui o Vietnã já tinha vencido a guerra do Vietnã, o Vietnã já tinha se declarado um país comunista e eles ajudaram a tropa da coroa cambodiana a expulsar, a acabar com o regime de Pol Pot. Então, esse mais um sobrevivente aqui dessa prisão. Era criança, com 10 anos, ficou detido. Aqui, os crânios. E o principal método de morte que o Khmer Rouge adotava era com perfuração no crânio. Isso não é buraco de arma de fogo, daí com barras de ferro que eram feitos esses buracos no crânio. Mais um prédio aqui, todo cercado de arame farpado. E aqui, gente, eram as celas coletivas. Aqueles quartos onde que tem as pessoas deitadas naquelas camas de ferro lá, eles eram torturados lá em cima, né? E depois eram mandados aqui para baixo. Como vocês podem ver, condições humanas extremamente precárias, né? A abertura aqui mostra que as pessoas realmente eram muito magras, derivado da fome que passavam aqui dentro. Muito apertado as celas. Só para vocês terem uma ideia do quão apertado é. É isso aqui, é aqui dentro que eu estou. Muito apertado. Então é isso, gente. Estamos indo embora agora. A entrada aqui custa 5 dólares sem o guia de áudio. E custa 10 dólares com o áudio, tá? Você pega o tuk-tuk, é bem fácil de chegar aqui. De qualquer lugar da cidade, o tuk-tuk é bem barato. Não é caro, o transporte aqui é barato. E vale a pena a visita para todo amante de história que quer expandir os seus conhecimentos. Vale muito a pena a visita. É isso. Tchau.